Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 3. Tiago 1, do 2 ao 3. Diz assim a palavra: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por diversas provações, sabendo que a provação da vossa alma, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegro e em nada deficiente. Agora vai lá para Gênesis, capítulo 2, verso 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou das narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Abra mais uma vez a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Diz assim, verso 1: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós lemos 3 textos e vamos falar um pouquinho sobre os fragmentos que uma alma pode ter, ou aquilo que fraciona ou particiona a nossa alma. Mas para que você possa entender um pouco sobre uma alma fracionada ou fragmentada, você tem que entender o que é uma alma. Na verdade, por mais que a gente fale, ainda há muitas incógnitas acerca de corpo, alma e espírito. Veja, em Gênesis 1, o Senhor cria o homem, e quando ele diz que cria o homem à sua imagem e semelhança, nós vamos ver em Gênesis 2, no verso 5, que diz que não havia ainda nenhuma planta na terra, porque Deus não tinha feito o homem. Em Gênesis 1, Deus tinha criado o homem, e não só o homem, Deus tinha criado o homem e a mulher. Em Gênesis 2, o homem ainda não existia. E aí Deus então vai para outra parte da criação. Primeiro, Deus cria o espírito do homem, e o espírito do homem, ele passa a ser da matéria chamada Deus. Ou seja, a partir de Deus, o nosso espírito é criado. Por quê? Porque o espírito do homem é a vida de Deus em nós. Amém? Mas o homem ainda não estava materializado, assim dizendo. Então Deus pega do pó da terra e faz um corpo. E a palavra já não é mais criar, a palavra é formar. Então Deus formou a partir de algo já existente, o pó da terra. E a terra então era a base elementar do corpo, e o corpo era um ser sem vida. Então Deus sopra a vida dele dentro do corpo, e o homem passa a ser alma vivente. Então o que é uma alma? Entenda, querido, a vida de Deus dentro de um corpo sem vida, nasce uma coisa chamada a vida do homem. E isso é importante. Quando nós vamos para a batalha espiritual, nós vamos ver que a alma é a vida de alguma coisa que foi ativada. Você sabia? Isso se chama egrégoras. Nós podemos ativar a vida de qualquer coisa. E é isso que nós entendemos aqui no capítulo 1 de Tiago, que ele diz: olha, tenham cuidado de passar por diversas tribulações, e quando você passar por essas tribulações, que você esteja bem, porque você tem que, depois que confirmada a tua fé,
você tem que sair íntegro e em nada deficiente. A palavra íntegro aqui é inteiro. Ou seja, depois que eu passar por uma tribulação, eu não posso sair faltando pedaços. Mas pedaços de quê? Pedaços de alma. Tem muita gente que está preso em um ambiente da tribulação. Então, por mais que você rompa, por mais que você avance, sempre vai ter um pedaço teu que está preso em alguma coisa. E aí eu entro então em Êxodo, quando o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu tirei vocês da terra do Egito. Amém? Mas ele para por aí. E tirou também da casa da servidão. Você não pode, você às vezes não está mais no mundo, mas a tua alma pode estar presa em lugares do mundo. Você está aqui na igreja, você saiu do mundo, mas não só isso, o Senhor quer tirar a tua alma da casa da servidão. Você já viu aqueles crentes? Nós não, graças a Deus. Aqueles outros que não vieram, que muitas vezes estão presos em lugares. Ele é crente, ele ama o Senhor, mas não consegue vencer certas coisas, porque a alma dele está na onde? Na casa da servidão. Por isso Deus diz: eu vou tirar vocês da terra do Egito, mas eu preciso tirar vocês da casa da servidão. Amém? Amém? Então veja só, o que eu quero que você entenda: a vida do homem, ela é autônoma. E eu custei para entender isso. A vida do homem é autônoma. Nós temos toda a autonomia. Veja que a alma, ela não foi nem formada e nem criada. Ela simplesmente apareceu com a junção do espírito no corpo. Então, quando a vida de Deus entrou dentro do corpo humano, o homem passa a ser alma vivente. Então é um ser que ele é ativado, e isso faz com que agora esse corpo ele tenha uma comunicação. Ou seja, a alma seria aquilo que nos relacionamos com a terra, porém também nos relacionamos com Deus. Então a alma seria como o motor, espírito, as rodas, o corpo, e todo o sistema de transmissão do motor para a roda seria a alma. Ou seja, aquilo que se comunica, aquilo que transfere de Deus para nós, aquilo que faz com que o meu corpo seja movido. A alma, ela faz essa junção, mas a alma é uma vida independente, é a vida do homem. E aí você vai entender um pouquinho melhor o que é se render a Deus, porque muitas vezes para mim ficou muito obscuro isso, muito utópico. Irmão, você tem que servir o Senhor, você tem que se render a Deus. E a gente fala: Senhor, então faz tudo o que o Senhor quiser em mim. É fácil dizer, mas você tem vida autônoma. O Senhor não vai tomar a autonomia da tua vida, porque a tua alma pertence a você. Não é Deus que toma o controle, é você que entrega o controle. Não é Deus que te rege, é você que se curva. Entendeu aqui? Se você não tomar a autonomia e com a autonomia se render, o Senhor não faz isso por você. Por quê? Porque a tua alma é a tua vida e você tem autonomia. Veja só, queridos, anjos, demônios e seres criados se prostram diante do Senhor, mas o ser humano é o único que se rebela. O Senhor fala e o ser humano continua altivo. O Senhor proclama e o ser humano ainda continua estúpido. Quantas vezes aqui nós ouvimos a voz de Deus e continuamos fazendo a mesma coisa? Quantas vezes nós sabemos o que é certo ou errado, mas continuamos praticando o errado? Por quê? Porque você tem autonomia de gerir a tua alma, e Deus não tem responsabilidade com isso. A responsabilidade é tua. Por isso o Senhor deixa uma coisa chamada a palavra. A palavra é aquilo
que traz para minha alma o governo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz o quê? Sacrifique o teu corpo, ou coloque o teu corpo à obediência. Esse é o culto que Deus quer. É que o teu corpo comece a servir o Senhor. O que seria isso? Isso, na verdade, é o maior nível de culto. Quando eu entendo que é espiritual, a minha alma decide obedecer, colocando o meu corpo em servidão. Agora o meu corpo está rendido à palavra do Senhor. Esse é o culto. O culto não é o que prestamos diariamente aqui. O culto, na verdade, é como andamos diariamente. Isso é meu culto. Então, à medida que a minha alma vai andando por certos lugares, ela pode estar presa nesses lugares. E o domínio disso é nosso. A responsabilidade disso é nossa. Então, mais uma vez diga comigo: a alma é uma vida autônoma. Amém? Nós podemos viver sem a direção do Espírito. E é isso que eu custei para entender. O que é salvação? É quando você volta de novo para a autonomia do Espírito. Outrora nós éramos alma vivente. E agora? Espírito vivificante. Você já não pode mais andar pela tua alma, porque a tua alma foi corrompida. Entenderam aqui? Estão entendendo? Então veja só, queridos. Mais uma vez eu vou dizer isso. Deus nunca vai fazer o que você não quer que Ele faça. Não adianta dizer: Senhor, tira isso de mim. O apóstolo Paulo fala: fazei morrer a vossa velha natureza. Fazer morrer é diferente de matar. Matar é um ato, eu vou dizer, como que eu posso usar essa palavra? É um ato instantâneo. Fazer morrer é um processo diário. Matar é eu pegar um tiro, uma faca e pum, matou. É rápido, é instantâneo, é ali, é no momento. Fazer morrer não. Você vai parando de nutrir, e aquilo vai morrendo. Por isso ele diz: fazei morrer a vossa velha natureza. Esse é o ato contínuo de uma entrega à palavra do Senhor. E cada dia que a palavra do Senhor toma domínio sobre a tua vida, você está crucificando a tua alma, a tua velha natureza. A cada dia que você está andando e está obedecendo a palavra dele, você está trazendo a tua alma ao nível de servidão. Então preste atenção, queridos. Virtudes do Espírito: humildade. Como você sabe que você está sendo um verdadeiro cristão? Mansidão e humildade. Porque a mansidão e a humildade é fruto do Senhor. Orgulho e soberba da própria alma. A alma é altiva, porque agora a alma está sob o domínio de Satanás. Então veja, querido, todo o orgulho que você carrega, isso é fruto de uma alma fora do domínio do Senhor. O que você tem que trabalhar na tua vida? Orgulho. Por isso o Senhor disse: aprendei de mim. Pronto. O que nós temos que entender? O que é ser um cristão? É alguém que tem uma alma mansa e humilde. Porque eu só posso dobrar alguma coisa se é humilde. Aonde estão as fragmentações? Em todos os lugares que eu sou soberbo.
Entendeu? Diga comigo: toda soberba me deixa escravo de alguma coisa. Só isso, irmãos. Eu vim entendendo de um modo mais simples. O que eu preciso fazer para ser um cristão que vive a vontade de Deus? Ser manso. Agora vamos lá. Todos os pecados estão ligados ao nível de orgulho e arrogância. Vamos começar. Por que nós brigamos? Por que brigamos, irmãos? Dentro de casa, quase não acontece aqui, mas eu creio que você já viu um vizinho que brigou dentro de casa. Quando você fica escutando ele brigar lá, por que eles estão brigando? Porque cada um está defendendo o seu valor. Arrogância. Eu estou defendendo a minha natureza. Veja, querido, isso se chama natureza, ou isso é a forma de sobrevivência, instinto de sobrevivência. Todas as vezes que eu me sinto ameaçado, eu mordo. É ou não é? Sentir que eu estou ameaçado, o que eu vou fazer? Partir para cima. Porque esse é o instinto de sobrevivência. Peraí, vocês estão tentando passar por cima de mim. Peraí, vocês estão tentando me humilhar. Peraí, vocês estão tentando me menosprezar. Vocês não estão dando o valor necessário para a minha vida. Então eu vou fazer o quê? Atacar. Mas peraí, existe uma palavra que Jesus diz que aquele que quer servir Ele tem que morrer. Então alguém vivo não pode servir o Senhor, só morto. Entendeu? Porque senão nós vamos ficar brigando por valor. É porque quem já viu o vizinho brigando? Você não me valoriza. Eu faço tudo por você e você não me valoriza. Quem já viu essas brigas do vizinho? Veja só, queridos, aí nós começamos a brigar por valor. Eu vou para onde? Deixar a minha alma presa em uma casa chamada casa da desonra, a casa da desvalorização. Então tudo eu vou entrar dizendo: eu não sou valorizado. Aí eu venho para dentro da igreja: é porque ninguém valoriza o meu trabalho aqui, porque eu faço todo dia. Vem aqui, limpa esse chão, arruma essas cadeiras. Mas o pastor só dá atenção para aquele lá que está tocando aquele negócio lá. Ou seja, nós estamos sempre buscando um valor, porque a tua alma está fragmentada em um lugar quando em algum momento você não se sentiu valorizado, e essa posição ou esse pedaço da tua alma ficou agora preso em um lugar, porque você passou por uma tribulação e não se saiu bem. Entendeu aqui? Todas as vezes que eu brigo por alguma coisa, entenda do que eu estou dizendo. Não é que eu tenho que ser agora uma pessoa passiva. Mansidão não é passividade. O apóstolo diz: eu tenho que estar armado para o bem. Amém? Nós temos armas espirituais. Então quem tem arma não é passivo, é alguém ativo. Entenda só, o Senhor não deixa você passivo. Passividade é campo para demônio. Toda passividade é ambiente demoníaco. Eu tenho que ser manso. É diferente de passivo. Amém? Mas pode fazer o que quiser de mim. Não é isso não. Eu sou manso, eu me curvo. Eu estou armado para o bem. Um exemplo de armado para o bem: eu estou aqui, de repente a irmã não me cumprimentou. Bem, passei. Passo de novo, a irmã não me cumprimentou no outro dia. Se eu estou armado para o mal, ela está com treta comigo. Ela está brigada comigo também. Eu nunca concordei com ela.
Estou armado para o mal, armado para o bem. Cara, ela deve estar passando por algum problema. Irmã, você está bem? Ou seja, eu estou armado, mas sempre pensando no bem, não no mal. Quem já viu que aquela pessoa que só pensa em mal? Vizinho, né? Quem já viu vizinho assim? De outra igreja. Então entenda aqui, irmãos. Todas as vezes que a minha alma ela começa a fluir nisso, nessa autonomia que não está entregue à rendição do Espírito, eu estou então na autonomia própria. Eu entrei no controle. E isso é o que nós precisamos aprender. Toda a alma, ela é a vida própria do homem. E eu posso viver sem a direção do Espírito. Eu posso. Mas essa é chamada de velha natureza, que vai dominar. E quem vive sem a direção do Espírito está fadado à morte, porque já está morto. Todos aqueles que vão reinar com Cristo é aqueles que estão sobre a vida de Deus. Amém? A vida de Deus tem que estar em você. E a vida de Deus só vai fluir em você quando você for manso e humilde. Como os pecados praticados no corpo, das imoralidades, instinto de sobrevivência, instinto de procriação. É assim que acontece. Ou seja, tudo que é instintivo do homem, da natureza animal, é os pecados. Tudo que é da natureza divina é a santificação. O que nós precisamos aprender? Temos que lidar contra os instintos. Sobrevivência. Então eu vou atacar quando me sinto ameaçado. Reprodução. Eu preciso procriar, então eu vou fazer isso a milhares, porque os meus desejos estão aflorados. Então quando a gente vê essas renúncias que estamos dizendo, olha, vamos renunciar a isso, parece algo tão bobo, ou tão, sei lá, tão utópico, ficar repetindo aqui, eu faço isso, eu saio disso, eu não sei o que, não estou sentindo nada, não senti nada. Você não precisa sentir, querido, você está dando ordem para a tua alma. Eu estou me desconectando da idolatria. Veja, querido, que a idolatria é o que mais fragmenta a minha alma, e na verdade isso corrompe e distorce todinho a minha vida. Porque a idolatria não é você ter um santo, a idolatria é você estar na autonomia da tua vida. Isso é idolatria. O que é idolatria? Eu corto um pedaço de pau, eu faço o meu Deus e eu carrego o meu Deus. No fundo eu digo que ele é o meu Deus, mas quem está no comando? Eu que fiz ele, eu que carrego ele, eu que coloco ele para lá e para cá, eu que movo ele do lugar, eu que vou lá colocar o sacrifício. Então quem que está na autonomia da idolatria? Eu. Por isso a Bíblia diz que todos aqueles que estão na idolatria, o lugar de habitação deles são desertos. Duas coisas que nós vamos precisar sempre confrontar para tirar a nossa alma dos lugares abismais: idolatria e feitiçaria. Amém? Nós vamos lidar com isso hoje. Idolatria. Eu estou entrando na aula de alguém ou não? Não? Tá bom. Porque é bom você estar no lugar profético por causa disso, né? Você vai entrando na aula de todo mundo assim. Então veja só, irmãos. A idolatria e a feitiçaria é aquilo que fragmenta a nossa alma. Primeiro, idolatria, a rigidez. Quando a minha alma entra no lugar de rigidez, então eu passo a ser uma pessoa dogmática. Não pode isso porque eu aprendi assim. E aí eu preciso colocar aqueles dogmas de vida. Eu sou metódico, tem que ser assim, 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 assim. Eu tenho que acordar, fazer isso. Já viu aquelas pessoas metódicas? Idolatria. Meu avô é assim, né? Ele levanta tal hora, ele come tal coisa. Aí depois ele senta no lugar dele, tem o prato dele, tem o garfo dele, tem o copo dele. E aí quem pegar as coisas dele.
Aí tal hora ele almoça, aí vai estar. E aí você vai ver, ele é carregador de ídolos. Toda idolatria vai fazer você ser dogmático, inflexível. Uma pessoa rígida, porque a Bíblia diz em Salmo 115 que aquele que adora um ídolo se torna semelhante a ele. Não vê, não ouve, não anda, não cheira, não fala, não pega. Todas as vezes que eu entrei no orgulho excessivo, ou toda forma de orgulho, eu começo a ser o centro da minha vida. Veja só, queridos, preste atenção nisso. Se tudo está voltado para você, é idolatria. Se a tua vida está voltada para você, é idolatria. Por que você caminha? Porque eu estou sentindo, porque eu não estou querendo, se o eu está muito acentuado em você, então isso significa que você é um ególatra ou idólatra. Ah, mas eu estou desanimado. Por que? Porque eu não sinto. Você já viu essas pessoas que andam? Já viu? Não aqui, em outro lugar. E a idolatria, ela vai entrando numa coisa chamada idealismo. Queridos, a maior forma de idolatria chama idealização. A maior forma de orgulho é a idealização. Preste atenção. Vamos para uma coisa bem simples. Viver dentro de casa. Quem casou com a pessoa que amava mesmo? Levanta a mão. Quem casou com a pessoa que odiava? Ninguém, né? Graças a Deus. Você amava essa pessoa, concorda comigo? Você foi lá e falou, rapaz, essa pessoa é da minha vida. Mas depois de um tempo, nem levanta a mão, a gente passa, parece que querer odiar, né? Tirando nós aqui. Por que a gente passa de um amor para um ódio? Você já parou para pensar nisso? Porque nós estamos dentro do idealismo. Não, porque eu sonhei alguém que ia fazer isso. Porque quando eu casei, eu pensei que essa pessoa faria isso por mim. Não, eu não esperava isso, porque eu esperava que você fosse assim, assim, assim. Você já viu que o idealismo, o eu está no meio? Eu queria que alguém me desse atenção, alguém que me incentivasse, alguém que todos os dias viesse e me desse o café da manhã, que fizesse isso por mim, que fizesse aquilo outro. Você já viu que ninguém casa dizendo, eu quero casar porque eu quero fazer o outro feliz, todo dia eu quero levar café na cama para ele, todo dia eu vou acordar, a hora que a pessoa acordar, a casa vai estar limpa já. Quem casou com esse intento? Ninguém. Mas a gente sempre casou para alguém satisfazer o eu. Aí o outro casa para satisfazer o eu também. O que você acha que vai virar isso daí? Não vai virar nada, querido. Vai virar frustrações na casa do idealismo. Ah, mas isso ainda bem que só está no casamento. Não, querido, isso daqui está em tudo. Aí você entra na igreja porque você espera que alguém te entenda, que alguém te faça alguma coisa. Você espera que a igreja seja um ambiente que faça você crescer, porque essa igreja não está fazendo eu crescer, porque aqui nessa igreja eu não consigo. Você entendeu que o eu está sempre assim? Você não entra aqui dizendo, cara, eu preciso servir a casa do Senhor, eu preciso servir os meus irmãos. Não, eu não tenho a visão de alguém que eu vou fazer, é alguém que vai fazer algo por mim. E aí eu entro e eu vejo que ninguém está fazendo nada por mim. Então eu me frustro. Toda frustração sempre está ligada com o excesso de expectativa que eu coloco que alguém vai fazer algo por mim. É o idólatra, o ególatra e o egocêntrico. E essa geração está assim. É a geração voltada para si mesmo. Por isso, essa geração está travada.
Chacoalhe teu irmão e fala assim: irmão, manso e humilde. Olhe para os outros, em vez de ficar olhando para você. Entenderam aqui? Então toda fragmentação da alma, ela acontece quando nós ficamos presos em algum lugar. Volta para o texto do apóstolo Paulo. Queridos, quando você passar por uma tribulação, você tem que estar alegre, feliz. Ai, apóstolo, eu não cheguei a ter sangue de barata desse jeito. Não, querido, não é sangue de barata não. É uma arma espiritual. A alegria é uma arma espiritual. A alegria não é um estado de você estar pleno. A alegria é um estado de você estar em Deus. Por isso, mesmo que eu passe por vale de escuridão mortal, eu não tenho. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então veja só, toda a alegria é o estado que eu tenho de confiança no Senhor, que tudo Ele está no controle. Ponto. Amém? Então diga comigo: seja alegre em todo o tempo. Olha o teu irmão e fala assim: irmão, tira essa cara de derrota, bota a cara de vitória. Mas por que estamos tristes? Porque estamos com uma expectativa não suprida. Por que andamos cabisbaixo? Porque estamos com uma expectativa não suprida. Por que estamos abatidos? Porque estamos com uma expectativa não suprida. Mas quando nós colocamos uma expectativa não suprida, é porque eu carrego a marca do sofrimento. Eu vivo o sofrimento e eu começo a me considerar uma pessoa sofrida. Olha, o apóstolo Paulo diz: você vai passar por tribulação, e essa tribulação vai confirmar a tua fé e a tua perseverança. E assim que confirmar a tua perseverança, você vai ser uma pessoa íntegra e sem defeito. Ponto. Te torna uma pessoa madura. Quem é o maduro? O maduro é aquele que consegue andar sem se ferir no meio das crianças. O que é criancice? Quem já lidou com criança? O que é criancice? Os impulsivos. Já viu gente que briga com criança? Feia é você. A criança tá lá, eu não gosto, corta aqui que você vai ver. Tô de mal também. Não fala mais comigo não. Isso é criancice. A criança, ela anda pelas suas emoções. O maduro anda pela sua, entre aspas, razão e crença. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. O Senhor está comigo, e em todo o tempo o Senhor nunca me abandona. Não importa o que eu estou vendo, eu sei o que eu creio e o Deus que eu creio. Eu sou maduro para aguentar as aflições e saber que eu não sou abandonado. E eu não tenho excesso de expectativa. Eu tenho simplesmente uma crença e uma confirmação no meu Deus. Eu sei quem Ele é. E não importa se eu estou suprido ou não suprido, eu sei que tudo isso é treinamento para que eu vá bem, ou o Senhor me corrigindo em uma área. Entendeu? Mas quando eu coloco excesso de expectativa, eu vou andar em sofrimento. Vamos lá, só pensa um pouquinho. O que te faz triste? Você vai ver é que alguém não fez algo por você. Por que você está triste dentro de casa? Porque o teu marido ou a tua esposa não fez o que você queria. Não é quem você imaginou. Não é assim? Por que muitas vezes você está desanimado dentro da igreja? Porque a igreja e os irmãos
não é aquilo que você pensou que deveria ser. Por que você está abatido com o Senhor muitas vezes? Porque você esperava mais de Deus. E Deus não te defendeu, Deus não te impulsionou, Deus não está olhando para você. Todas as obras do idealismo que nós vamos colocando, ou seja, a minha vida autônoma está agora gritando e se afastando, se idolatrando, e eu me torno rígido. E a feitiçaria? É o lado do sentimentalismo e o lado do oculto. Veja só, queridos, o maior nível de feitiçaria: traga o teu amor em 3 dias, né? Quem já viu isso? Traga o teu amor em 3 dias, amarração de alma. Pergunta: isso funciona? Vamos lá, irmão. Quem já foi das trevas aí? Quem já foi em centro de macumba ou seu coisinho? Isso funciona, irmão? Mas funciona. Para a pessoa que foi amarrada, funciona. Quantas vezes a gente tem que fazer renúncia aqui, a pessoa passa mal, se estrembuica aqui porque tinha feito uma obra de macumbaria para ela? Por que funciona? Isso é chamado de feitiçaria. O que é feitiçaria? É o ato de engano e manipulação. Todas as vezes que eu manipulo alguém a fazer o que ela não quer, mas que eu quero, isso é feitiçaria. Toda manipulação é feitiçaria. Todas as vezes que eu tento dilubriar alguém ou tirar ela da consciência dela, isso é feitiçaria, é engano. Aonde começou isso? No jardim. Quando Satanás disse: que nada, bobo, pode comer. Você não vai morrer, não. Na verdade, você vai ficar igualzinho Deus. Ele enganou ou não enganou ela? Tirou ela da lucidez. Então deixa eu te falar, todas as vezes que você perde a lucidez, você está sobre feitiçaria e encantamento. Traga o teu amor em 3 dias. O cara não quer nada com aquela mulher, mas de repente ele começa a ver e se apaixonar pela mulher. Ele está sobre uma feitiçaria. A mente dele foi roubada. Irmãos, a gente uma vez atendeu um rapaz. O cara era mais feio do que um atropelamento de caminhão. Feio, irmão. Ele era todo peludo, com um cabelo meio coisado, esquisito mesmo. Mas ele se achava menina. Então ele pegava assim, aquela camisa assim, e amarrava aqui, colocava 2 laranjas, sem brincadeira. Aquela barriga tudo cabeluda. E ele falava assim: apóstolo, quando eu fico, porque ele frequentava também a Umbanda, quando eu fico com os caminhoneiros, eles só vão saber que eu sou homem quando termina. Eu falo: rapaz, eu a 100 km por hora, a 2 km de distância, eu sei que você é homem feio. Não tem como te confundir, confunde. Porque quando eu vejo alguém, ele fazia só uma simpatia. E os demônios iam lá e pegavam a pessoa. A pessoa vinha, meu irmão, achava ele uma princesa Diana. Quem já viu aquele filme O Amor é Cego? É isso. A pessoa começa a ver um negócio e fala: cara, o que é isso? Mas depois o encantamento sai. É o encantamento. Então a feitiçaria e a idolatria é as 2 formas de prisões que uma alma tem. Ou ela está presa em uma rigidez, ou ela está sob um encanto, uma obra de feitiçaria. Ela está vendo o que não existe.
Sabe o que o inimigo quer? Que você comece a ver o que não existe. Você olha para a tua casa e você vê um monstro ali. Você olha para os teus filhos e você vê os perdidos. Ou seja, pessoas contra você. Você olha para a igreja e vê todo mundo contra você. Ou seja, o diabo vai colocando nos teus olhos coisas que não existem. Você está vendo aquilo. E não é ilusão. Você está vendo. Mas você está vendo a partir de um encanto. Por isso, as escamas dos nossos olhos têm que sair. E isso vai fazendo que eu vou ficando preso, fragmentado. Pedaços da minha alma vai ficando presa em um lugar ou uma dimensão da onde eu fiquei. Veja, eu sempre uso esse exemplo. Existem 3 tempos. Um é chamado Cronos, que é o que controla o teu corpo. O teu corpo ele é cronométrico. Cronômetro é um espírito. Esse espírito é chamado de devorador, aquele que a gente repreende com dízimo. Se você olhar para Joel 2, você vai ver que ele diz assim: e eu repreenderei o devorador, e ele vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Senhor não vai restituir coisas, o Senhor vai restituir tempo. Porque o tempo é o nosso maior ativo. Existe um tempo de plantar, mas para que eu possa colher, existe um tempo. Por isso, muitos plantam e nunca colhem, porque estão sendo roubados no tempo. Esse é o Cronos. Um outro exemplo, nós vamos ver a questão do povo no deserto. Passou 40 anos e eles não envelheceram, porque o tempo não passou sobre eles. O Senhor protegia eles do sol e protegia eles da lua, que são os 2 formadores de tempo, sol e lua. Por que existe dia? Porque a terra deu uma volta em torno dela. Meses, porque a lua deu uma volta em torno da terra. E ano, porque a Terra deu uma volta em torno do Sol. Então, o tempo na Terra é diferente do tempo de Marte, do tempo de Plutão. Cada volta e velocidade é tempo. Por isso a Bíblia diz que no 4º dia Deus faz o Sol e a Lua para sinais de tempo, dias, meses, estações e anos. Amém? O Senhor repreende isso. Mas existe um outro tempo que eu chamo de Kairos, que é o tempo da tua alma. A tua alma não está presa no cronômetro. A tua alma está presa em uma estação, em uma etapa da sua vida. A tua alma, ela vive etapas. Exemplo, quem já passou em um lugar, numa loja, de repente você ouve aquela música, né? Aí parece que você é levado para um momento da tua vida, né? Quem já passou por um lugar e ouviu uma canção? Você fala, rapaz, dá até uma nostalgia, né? Vamos agora no meio dos crentes, Vamos falar para os que vieram, né? Vamos deixar de falar para os que não vieram. Vamos lá. Quem já ouviu um hino aqui e de repente você lembrou em uma etapa da tua vida na igreja? De repente você está passando, você ouve aquele hino de 1935. Sabe aquela música que você se converteu, que fez parte de uma história, de um momento da tua história? Quando você se converteu, quando você foi para o encontro, quando o Senhor, você estava com uma intimidade e você usava uma canção e aquela canção marcou uma etapa da tua vida, e de repente quando você ouve aquilo, você é remetido a essa etapa da sua vida. Porque a alma, ela vive por estações e não por momento. Você não lembra muitas vezes de um momento, você lembra de uma estação da sua vida. Entendeu? Entenderam?
Agora, eu posso estar preso na estação de tribulação que eu vivi. E esse é o problema. Exemplo: traumas. Vou contar um meu. Um testemunho. Chegou uma etapa da nossa vida, quando criança, que meu pai e minha mãe estavam passando por uns problemas conjugais, né? E aí havia muita tensão e violência. E a gente sempre estava naquele negócio, né? Hoje vai dar ruim. Não sei quem viveu isso, né? Rapaz, hoje vai dar morte nesse negócio. Você chegava lá, aquela coisa toda, aquele estresse, e aí quando chegava e começava aquelas brigas, e falava: meu Deus do céu, hoje vai sair um morto aqui hoje. Então a gente estava sempre assim, principalmente quando começava, e minha mãe gritava demais, né? E aquele negócio, falava alto, não sei o quê, e a gente ficava naquele estresse, né? Então a gente viveu uma etapa da nossa vida com muito estresse, muito estressante. Beleza, o tempo passou, fui morar em Comodoro, casei, tem 20 anos já morando em Comodoro. Mas aí eu fui tratar, eu era uma pessoa muito rompante, muito agressiva. E aí eu fui tratando com jejum, muito ansiosa, fui tratando com jejum, fui tratando com... e buscando o Senhor, beleza. Mas tinha uma coisa que isso não saía. Todas as vezes que eu começava, entrava num ambiente que tinha muito griteiro, muita gritaria, e que tinha uma impressão de briga, eu virava o Hulk, meu irmão. O que tivesse na minha mão, o que tiver, eu tacava mesmo, eu me transformava. E eu não sabia de onde vinha isso. Até um dia que eu quase matei um cachorrinho meu. Eu estava dentro de casa, 2 cachorrinhos começaram a brigar, e a Lu começou: para! Na hora, meu irmão, aquilo eu virei o Hulk. E dei bicudo no cachorro de lá, e um sapateado no cachorro de cá. Agora eu matei os bichinhos, né? E aí ficou aquele negócio, né? Todo mundo olhando para mim. Assim, o que aconteceu aqui? Só para separar 2 cachorrinhos pequenininhos, só pegar na mão assim. O que aconteceu? E eu falei: Senhor, o que aconteceu aqui? Por que eu sou assim? Por que isso me tira do centro assim? E eu comecei a buscar: Senhor, não, tem alguma coisa errada. Aí o Senhor me lembrou isso. Os momentos que eu vivia lá de tensão, e todas as vezes eu percebi que havia um sentido de agressão, ou de briga, ou de desespero. Naquela época eu não podia me defender, mas agora eu posso. Então eu me transformava. E aí que eu me entendi. E isso, meu irmão, vou dizer, você acha que é fácil lidar? Não. Então todas as vezes que eu começo a aí eu paro, respiro, vou para a cruz e saio dessa situação. Mas eu sei que a minha alma, ela ficou marcada por um tempo de agressão, que nem era comigo, mas um momento que eu vivi. Então veja, todos os traumas que você viveu, quando algo se assemelha a isso, você tem a mesma reação. Se você já foi abandonado, então todas as vezes que aparecer que alguém está te abandonando, você surta. Se você já foi agredido, se parecer alguém que está tentando, você surta. Ou seja, todos os surtos que você tem está referindo a um trauma e a um ídolo. Preste atenção. Eu sei que vocês não surtam aqui, graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se eu pegar hoje uma estátua da Cidinha, for pro centro de Caratinga e começar a dar um bicudo nela, o que vai acontecer? Tira a questão judicial, olha para as pessoas, o que elas vão sentir de mim?
raiva, vão querer me bater. Mas eu não estou batendo neles. Mas eu estou batendo no ídolo deles. Amém? Então fala para o irmão, todas as vezes que as pessoas agredirem o teu ídolo, você vai ficar irado. Entendeu? Todas as vezes que as pessoas começarem a falar com você e tocar no teu ídolo, meu irmão, você vira uma fera e vai para cima. Todas as tuas brigas ou estão batendo num trauma, na verdade todo trauma entroniza um ídolo. Entenderam? Todo trauma entroniza um ídolo. Você é um pouco mais específico. Pastor, até que horas aqui? Tem mais uns minutinhos, né? Tem mais alguns minutinhos? Tem mais alguns minutinhos? Vamos lá. Veja só. Quando o Senhor começa a mostrar a igreja, essas 7 igrejas de Apocalipse, o Senhor me deu um entendimento que cada igreja daquela é como se levantar um ídolo da minha vida e tirar Jesus do centro. Como eu arranco Jesus do centro da minha vida? É muito simples. Nas 7 cartas de Apocalipse é o dia a dia, ou o passo a passo, 7 passos para arrancar Jesus da minha vida e levantar um ídolo. E tudo começa com uma ferida. Quando nós vamos para a igreja de Éfeso, a palavra Éfeso significa permitido. O que faz com que eu perca o amor a alguma coisa? Uma ferida. Quando eu me permito, exemplo, amizade. Quem já deixou de ter amizades por causa de uma ferida? Relacionamento. Lembra que eu falei que você casou com a pessoa amada? O que fez com que muitas vezes nós vemos a pessoa amada como odiada? Uma ferida. Só uma ferida. Você deixou que uma ferida se estabelecesse. Se você permitir que uma ferida se estabeleça, isso ao longo do tempo se torna um ídolo na sua vida. Tudo com uma ferida. Aí eu fiquei chateado com isso. Se você não tratou isso, ele vai construir uma ferida. Veja só como que funciona. Você permite, alguém fez algo comigo, eu tenho a opção de simplesmente arrancar isso do meu coração e seguir. Tenho de motivo de toda alegria passar por diversas provações. Amém? Mas eu não tive alegria. Eu comecei a sentir tristeza. Segundo passo. Qual que é a igreja? Quem lembra? Igreja de Esmina. E o que estava acontecendo em Esmina? As tribulações. Eu começo a permitir que o meu coração comece a montar o cenário. Veja só, fato. Alguém falou de mim. Ponto. Alguém feriu, alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Beleza, é um fato. Então é a mesma coisa. Permita aqui. É a mesma coisa que eu estou num cenário. O cenário está vazio. Alguém me feriu. Alguém colocou uma cadeira e eu me assentei no lugar da vítima. Me feriram. Aí eu começo agora, todos os dias, a contar acerca dessa ferida. Como que eu começo a contar? Cara, falaram mal de mim. É assim? Não. Eu confiava tanto nessa pessoa. Não, eu tinha um mau carinho por ela.
Toda vez que você acrescenta uma emoção nessa conversa, você começa a decorar esse ambiente. Porque eu estava indo, você entendeu que já não tem nada a ver mais com a ferida? Agora eu estou com as minhas emoções. Irmãos, todas as vezes que eu começo a ouvir alguém que ela começa a dizer, não, é porque eu me senti, e acabou, meu irmão. Colocou sentimento, você já fez o cenário. Você está deixando que os teus sentimentos comecem a montar no cenário, porque a minha alma ficou tão ferida, porque eu imaginava, porque eu fiquei tão deprimido. Mas o que aconteceu? Nem sabe mais, porque está tão perdido nas suas emoções. Ou seja, colocou tanto sentimento na ferida, que você criou todo um ambiente para ficar nesse lugar. Ou seja, eu posso ficar nesse lugar de vítima, porque eu fui totalmente decepcionado. Então todas as vezes que alguém for me tirar daqui, eu não saio, porque eu mereço estar aqui. Eu posso estar assim. Esse lugar aqui é um lugar confortável. Eu criei um cenário para mim. E cada vez que eu conto, você vai ver que na verdade o ponto é pequenininho. Toda a história vai estar em torno do teu sentimento. Mas apóstolo, o que aconteceu? Quando eu tinha 5 anos de idade, o negócio foi com 40. Mas o que aconteceu lá na igreja? Não, é porque o irmão ele falou que eu sou feio, mas isso daí acontece desde que eu não tenho 10 anos. Acabou, meu irmão. Você criou o ambiente, você colocou sentimento à ferida, então você criou o cenário. Depois que você criou um cenário, você precisa de um altar. E aí você cria a alma da tribulação. E esse é o problema. Quando essa tribulação começa a se tornar uma pessoa, já não é mais a tribulação, já não é mais o problema. Esse problema tem uma personalidade. Esse problema, ele cria uma personalidade. Então o que você fez? Vamos pegar aqui, vou só usar isso daqui. O cenário, eu montei o cenário e coloquei no cantinho desse cenário meu altar, meu ídolo. Coloquei lá, ele está lá. E eu estou assentado aqui. Quem me governa agora? A alma dessa tribulação, o sentimento dessa tribulação agora rege a minha vida. Eu estou sendo regido por esse ídolo, ferida, amargura, sentimento de ódio, rancor, raiva, ira, violência. Ou seja, ele agora controla, porque eu dei vida. Lembra que a alma é a vida de alguma coisa? Quando o espírito demoníaco ele consegue acessar um fragmento da minha alma, esse pedaço da alma cria vida própria e se torna a alma da tribulação e virou o meu ídolo. Então todas as vezes que alguém bater nesse ídolo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar irado. Então veja só, querido, todas as vezes que você for confrontado ou alguém tocar no ponto da tua vida que te tirar do centro assim imediatamente, faz assim, pum, bater no teu ídolo. Ali está teu ídolo, que você está defendendo de unhas e dentes. Porque se o ídolo sair daqui, o cenário desmonta. Entendeu? Qual que é o final dessa história? Jesus está do lado de fora. E quem que está do lado de dentro? Beelzebul, o falso Jesus, o ídolo. Entenderam aqui? Como é, ou o que é a fragmentação de uma alma? A tua alma está aqui. Preste atenção aqui, vem cá. 2 cabeludos. Você foi ferido. Um pedaço da tua alma fez o quê? Sentou em um lugar, mas você está aqui. A tua alma continuou.
Mas tem um pedaço que se assentou em um ambiente e criou um ambiente e estabeleceu um ídolo. E essa ferida agora, ela se personifica tomando um pedaço dessa alma e você cria a alma da tribulação. Isso é uma alma fragmentada, você passa a ter um outro ou uma outra personalidade. E cada vez que as feridas vão tomando, você vai criando isso, a tua alma vai ficando fragmentada. Você tem vários temperamentos, você tem vários, como que eu posso dizer? Várias personalidades. Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, essa pessoa é de lua? Você acorda, você tem que falar assim, bom dia, você tem que ver como que ela está, né? Bom dia. Aí ela fala, bom dia, acordou bem. 5 minutos depois, eu me lixo, meu Deus. O Hulk apareceu, né? Por quê? Porque são almas de tribulação que eu vou criando. E essas almas vão tendo autonomia própria. E aí você vai entender por que o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Por que eu tenho que amar com toda a minha alma? Porque eu posso estar aqui adorando o Senhor, mas tem pedaço da minha alma lá, meu irmão. Eu não estou com toda a minha alma. Eu estou aqui dizendo, eu quero Jesus, mas tem um pedaço da minha alma que diz que quer vingança. Tem um pedaço da minha alma que está querendo, que está dizendo que quer morte. Tem um pedaço da minha alma que quer outra coisa além do Senhor. Tem um pedaço da minha alma que está querendo as vidas antigas. Tem um pedaço da minha alma que quer a prostituição. Tem um pedaço da minha alma que quer o adultério. Tem um pedaço da minha alma que quer, ou seja, ela está querendo outras coisas além daquilo que eu estou querendo. Eu estou querendo o Senhor, mas tem pedaços da minha alma que não quer o Senhor. Porque ela está dentro de um ambiente. Então o que eu preciso fazer? Primeiro, perdoar. Sair desse lugar, o lugar da ferida. Irmãos, todas as vezes que você não conseguiu exercer perdão, esse pedaço da tua alma foi por um ambiente e agora tem autonomia própria. O que é a esquizofrenia? É a alma pirata. Você tem, levanta aí, querido. Você tem a tua alma, mas tem um outro pedaço da tua alma, que agora se tornou uma alma paralela. Você já viu aquelas pessoas que geralmente é homem quando está lavando louça? Que fica falando com ele mesmo? Já viu? O homem quando está lavando louça fica assim, mas a gente tem que perdoar. Tem não. Já viu? É a alma da tribulação. Você começa a conversar com você mesmo. Como assim conversar comigo? Você está conversando com outro pedaço teu, que agora ficou ativado. Então chacoalha também fala assim, você está proibido de conversar com você. Obrigado, querido. Ele está conversando consigo. Ele está conversando com ele mesmo. E você responde. Esse caso aqui é da vizinha dela, viu? É a vizinha. Então o que você precisa entender, querido? Que teve pedaços da tua alma que agora está entronizado. Irmãos, se a ferida ganhou sentimento, ela ganhou um altar. Entenda isso. Se a ferida ganhou sentimento, se você está falando da ferida e colocando sentimento nela, é porque você colocou alma. E a alma é a vida do homem. Entendeu? Se você vai falar de um problema e ao falar desse problema você busca um sentimento para esse problema ganhou vida. Então esse pedaço da tua alma está fragmentado. Então veja só, já viu pessoas que colocam a voz na mensagem? Vou explicar.
Você recebe um bom dia de uma pessoa que você ama muito. Como que você lê? Bom dia. Mas só está escrito bom dia. Aí você recebeu um bom dia de uma pessoa que você tem raiva. Nossa, olha que seco, bom dia. Seco essa pessoa, né? Você entendeu que eu coloco voz à mensagem? Às vezes as pessoas falam assim, olha como que essa pessoa... Deixa eu ler aqui, irmão. Aí a pessoa lê para mim, né? Não, olha, que eu não... Falei, peraí, não, tá falando desse jeito? Isso aqui é você que está falando. Aqui só está escrito, não tem voz nenhuma aqui. Não tem voz nenhuma, só tem uma escrita. Mas eu coloco voz. E eu coloco a voz que eu quero. Você já viu que nós colocamos voz na voz de Deus? Só está escrito. Não coloque voz a uma ferida. Se você colocou voz numa ferida, essa ferida se tornou uma pessoa. E se ela se tornou uma pessoa, ela entrou para reger uma área da sua vida. Todas as vezes que a ferida ganhou sentimento, você deu alma para ela. Entendeu? Mais uma vez, diga isso comigo. Se a minha ferida ganhou um sentimento, ela ganhou uma alma. Começa a ver o que você está passando. E aquilo que você está contando está recheado de sentimento, você já está preso no lugar. Porque quando eu fui para aquela igreja, eu pensava, mas um dia o irmão disse, você é feio. Isso magoou tanto. Eu fiquei tão deprimido. Eu quase não dormi aquela noite. Aí a gente vai começando a contar uma história. Esses dias me chamaram, né? Eu até ia sair mais cedo, mas me chamaram, minha filha, ela falou uma coisa para uma professora e a professora me chamou. E assim, nós somos bem, eu não vou dizer imperativo, sei lá se é TDAH, TYZ, XYH, porque minha filha e meu filho é hiper acelerado. Hiper. Então, para a gente focar em alguma coisa, a gente precisa fazer outra coisa. Entende isso aqui, né? Então, mais ou menos assim, esse dia eu estava conversando com os pastores, né? Enquanto eles conversando, eu limpei o carro por dentro todinho, né? Só que aí eu estava assim, conversando, aí falando, rapaz, eu vi um lenço umedecido, já peguei. Aí depois que terminou a conversa, eu falei assim, pastor, você já terminou de limpar o carro? Eu falei, tá quase, pode continuar conversando. Porque se eu ficar 5 minutos prestando atenção, minha cabeça voa. Então eu preciso concentrar fazendo alguma coisa. Minha filha é a mesma coisa. Então ela tá, na aula ela fica desenhando, ela fica fazendo, porque aí ela concentra. E a professora não gostou e chamou atenção. A professora sentou. Porque ontem ela falou um negócio, eu não consegui jantar. E eu não dormi, eu falei, não, para aí. Aí o meu lado colérico, eu falei, não, para aí. Sem muita alma, o que ela fez, né? Porque, irmão, se a gente ficar colocando alma nesse assunto aqui, não tem como te tirar, não tem como resolver o problema, porque não tem como resolver os teus sentimentos. Eu posso resolver a circunstância. O teu sentimento, querido, a gente não pode resolver. Não tem como eu resolver teu sentimento. Porque se eu te feri e você ficou ferido, não tem como resolver isso. Eu tenho como resolver o problema. O que eu fiz? Eu deixei de fazer? Então eu vou fazer. Eu deixei de falar? Eu vou falar. Eu deixei eu vou fazer o que eu deixei de fazer. Agora, se eu vou resolver os teus sentimentos, como eu vou resolver o teu sentimento? Não tem como. Porque é sentimento, você sentiu. E se você sentiu, não tem como resolver isso. Eu me senti deprimido, rejeitado, eu não tenho como resolver. O que fez com que você... porque a pessoa... Já viu as pessoas contando? É porque eu me sinto tão deprimido naquela igreja, tão rejeitado, me sinto abandonado. Mas por quê? Eu não sei, é porque... Eu não tenho como resolver, irmão. Sentimento a gente não resolve, a gente resolve o problema.
Concorda? Quem nunca falou para o marido ou para a esposa isso? É que eu me sinto, tá? Mas por que você se sente assim? Não sei. Lascou. Não tem como resolver. A gente pode resolver o problema. Agora o sentimento é o cenário que eu crio. E se eu criei o cenário, querido, quem te tira dali? Ninguém. Nem Jesus. Por isso que Jesus estava do lado de fora tentando entrar e disse: se você deixar eu entrar, eu entro. Entendeu aqui? Fale comigo. Não posso dar voz e nem sentimento às minhas feridas. Agora observe, todos os lugares que você está paralisado é por causa de um sentimento agregado a uma ferida. Não é a ferida. A ferida não te paralisa. A prova não te paralisa. Quem te paralisa? O sentimento que eu dei a essa prova. Porque eu passei tanta dificuldade na caminhada. Ih, não, já era. Vai ficar preso. Agora, eu passei necessidade. Todos os testemunhos que contamos, você vai observar que nós lidamos com o problema somente com o problema e deixamos de colocar sentimento no problema. Então, quando eu cheguei na minha cidade, eu passei necessidade, eu passei isso, eu fui isso, eu fiz aquilo, e me fizeram isso comigo, amém? Amém, mas eu venci, por quê? Porque eu não dei sentimento aos meus problemas, eu só resolvi os meus problemas. Entendeu? Chacoalha o irmão diz assim: resolva os problemas, e não dê sentimento a eles. Querido, se você deu sentimento ao problema, já era. Nem Jesus te tira daí mais. Porque você montou o cenário. E esse sentimento e essa ferida ganhou alma. É isso que eu quero que vocês entendam. A alma é a vida autônoma. O dia que você criou alma a uma ferida, nem você controla mais. Ela te controla. Ela ganhou alma. Por que o Senhor não nos controla? Porque nós temos alma. Entendeu? Por que nós somos rebeldes? Porque temos uma alma e temos autonomia. Então, se você der autonomia às tuas feridas, nem você controla mais ela. Ela se rebela contra você. E mesmo que você queira não sentir, você vai sentir. Porque agora ela criou vida própria. Ela é autônoma. Então, por isso o Senhor diz: quando você passa por tribulação, o que você faz? Alegre. Por que alegre? Porque eu não vou dar bola para os meus problemas. Eu não vou dar sentimento e nem alma para as minhas feridas. Você deu sentimento, já era, né? Já te dominou. Você deixou ela viva. Você deu alma para ela. Amém? Você pode ficar em pé.